Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodolfo Oliveira, tá? E eu resolvi gravar esse vídeo exatamente para sanar algumas dúvidas com relação ao conteúdo que nós estamos vendo, ok? Que seria sobre classificação das soluções. Eu vou dar uma pequena explanada aqui, um pequeno resumo, e depois disso a gente vai resolver a lista de exercícios que foi postada, ok? No blog da Escola Francisca Rocha Silva, tá? Primeiramente, o que é que nós vamos trabalhar? Classificação das soluções, tá? Nessa classificação das soluções, a primeira coisa que eu quero que nós entendamos sobre limite de solubilidade, tá? O que é esse limite de solubilidade? Toda substância a uma determinada temperatura, ela tem uma certa quantidade em gramas que podem ser dissolvidas em 100 ml d'água, ok? Ou 100 gramas de água. No caso aqui eu vou pegar como exemplo o nosso cloreto sódico, que é o sal de cozinha, ok? Que é uma temperatura de 25 graus Celsius, ele tem um grau de solubilidade de 36 gramas de sal para cada 100 gramas de água, tá? Então, vamos entender aqui o seguinte. Eu peguei aqui um recipiente com 100 gramas de água e a uma temperatura de 25 graus Celsius, eu adicionei 26 gramas de sal nessa quantidade de água. O que acontece? O limite de solubilidade é de 36 para cada 100 gramas e eu adicionei 26 gramas. Isso aqui nós chamamos ela de uma solução, ok? Insaturada. Porque ela não atingiu o limite de solubilidade, o limite de saturação para cada 100 gramas, ok? Então, nós classificamos ela como insaturada toda vida que eu acrescentar uma quantidade que seja inferior ao limite de solubilidade. Se eu adicionar aqui mais umas 3 gramas, 4 gramas, ela ainda vai continuar se dissolvendo nessa solução, ok? Só que perceba aqui agora o seguinte, eu tenho um segundo exemplo, onde eu tenho exatamente 36 gramas de sal dissolvidos em 100 gramas de água a uma temperatura de 25, sendo que o limite de solubilidade é de 36. Então, essa solução aqui, nós chamamos ela de solução saturada. Essa solução saturada quer dizer que ela não suporta mais solubilizar nenhuma grama, ok, desse determinado sal. Lembrando, a 25 graus Celsius. Se eu aumentar essa temperatura, óbvio que ela vai conseguir solubilizar uma quantidade maior de massa. Se eu adicionasse um grãozinho de sal nessa solução saturada, o que iria acontecer? Esse grãozinho iria passar direto aqui para o fundo, ele não iria solubilizar, porque a água já solubilizou todas essas 36 gramas e não tem mais com o que solubilizar, ok? Vamos aqui agora para uma situação bem interessante, né? A gente percebe muito isso quando a gente está preparando aquele famoso suco de limão, que fica uma grande quantidade de açúcar no fundo, né? Nós temos aqui 40 gramas de sal sendo adicionado em 100 gramas de água. Lembrando que o limite de solubilidade é 36 e eu estou adicionando 40 e a mesma temperatura de 25 graus Celsius. O que acontece aqui? Ok? Vai ultrapassar 4 gramas do limite de solubilidade. Essas 4 gramas que não foram solubilizadas, elas vão ficar aqui embaixo, ok? O que nós chamamos aqui geralmente de corpo de fundo, tá? Vamos pegar aqui essa parte, nós chamamos ele de corpo de fundo, ok? Esse corpo de fundo aqui é porque ele não consegue se solubilizar. Geralmente nós chamamos isso aqui de uma solução saturada com corpo de fundo, ok?
Essa daqui é a saturada, porque não tem nenhum corpo de fundo. Essa daqui é a saturada com corpo de fundo, porque ela ultrapassou o limite de solubilidade dela, ok? Mas, Rodolfo, eu posso criar uma solução supersaturada? O que vem a ser essa solução supersaturada? Ok? Vamos aqui para mais um exemplo, onde eu estou colocando 40 gramas de sal em 100 gramas de água. E vocês percebem que ficou aqui, ó, a questão do corpo de fundo. Só que o que acontece? Eu vou aquecer essa temperatura, que no caso está de 25 graus, e eu vou aquecer ela para 50 graus Celsius. Esse corpo de fundo ele vai conseguir se dissolver completamente nessa solução, ok? E depois que ele se dissolva por completo, eu vou esfriar devagarzinho, praticamente que gradativamente, eu vou diminuindo devagar, sem interferência de nenhuma partícula, ok? Que chegue a tocar o líquido. O que vai acontecer? Isso não é sempre que acontece, ok? Em algumas situações laboratoriais. No momento em que eu esfriar, todas essas 40 gramas vão estar dissolvidas em 100 gramas de água, ok? Isso vai dar para a gente uma solução super saturada. Super saturada. Ok? Se eu pegar um grãozinho de sal e colocar aqui, esse um grãozinho vai desestabilizar toda aquela massa que está em excesso dissolvida aqui e ela vai fazer com que essa solução volte a ser uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Essa é a maneira de formar uma solução supersaturada, sem essa intromissão de uma outra partícula, ok? Então, estamos entendidos aqui do que é uma solução insaturada, saturada com corpo de fundo e como se prepara uma solução supersaturada, ok?